Bom dia. Bom dia, né? Feliz sábado para todos, todo mundo bem? Graças a Deus. Bom, muito bom estar aqui, muito bom ver que a igreja está cheia de gente bonita. Amém? Se você não se acha bonito, misericórdia, tá? Eu espero que sim. E nós vamos estudar um tema hoje bem interessante. Na verdade, a Bíblia ela é cheia de temas interessantes e existem algumas modalidades de temas, né? Tem temas que nos ajudam a entender o passado, temas que nos ajudam a compreender coisas do futuro e alguns temas que se aplicam à nossa vida no hoje e posteriormente também. Esse tema em específico, ele envolve as 3 modalidades, tá? Então eu preciso muito da sua atenção, tá? Eu preciso muito que você foque na importância do assunto que a gente vai estudar aqui hoje. Então vamos começar da seguinte maneira. Eu sei que deve ter alguém muito lindo do seu lado, então olha para essa pessoa nos olhos, assim, no fundo do azul dos olhos. Pode ser o marido com a esposa, pode ser o amigo, enfim, diga: ei. Pode dizer: ei, você é muito bonita, mas eu não quero conversar com você agora. Bora prestar atenção no estudo, tá bom? Quem trouxe Bíblia já pode abrir a sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. E quem não tem, senta perto de quem tem, tá? Se você vê alguém aí sem Bíblia, vai para pertinho dessa pessoa, ou puxa essa pessoa para onde está você, tá bom? Para a gente poder acompanhar juntos. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Ok. Amém? Alguma misericórdia? Misericórdia, vamos aguardar. Enquanto todo mundo encontra, então a gente vai orar, tá? Da maneira como estamos mesmo. Oremos. Papai do céu, abrimos agora a Tua palavra e vamos estudar e refletir sobre ela. Mais uma vez pedimos o Teu entendimento e mais uma vez pedimos o Teu auxílio nas palavras que aqui serão ditas. Por favor, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel capítulo 8, verso 14. Diz assim: ele me disse. Quem disse para quem? Legal, tá? O anjo, na verdade, disse para Daniel, mas era a mensagem de Deus, então, tudo bem? Ele me disse assim: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado ou purificado, em outras traduções. Do que Daniel está falando aqui? A profecia das 2.300 tardes e manhãs, certo? Alguém já ouviu falar dessa profecia? Ok, alguns. Quem nunca ouviu falar? Ok, então todo mundo já ouviu falar de alguma forma ou outra. Para quem não entende os detalhes, eu não vou querer destrinchar com você aqui os detalhes proféticos, mas a gente vai tentar aplicar o conceito geral que se aplica na nossa vida hoje, tá? A profecia das 2.300 tardes e manhãs é uma profecia dividida em algumas partes de acontecimentos históricos que mudaram não só a nossa história terrestre, mas também tiveram um grande impacto no mundo espiritual. Faz parte do plano da salvação. E essas 2.300 tardes e manhãs, de acordo com Daniel, ela encerra com a purificação do santuário. Certo? Até aqui tudo bem? Beleza. Onde que a gente ouve falar de santuário na Bíblia assim com muitos detalhes? Em que parte da história? Quem sabe? Tempo de Moisés. No tempo de Moisés você tem todos os detalhes sobre como funcionava o santuário, como era constituído o santuário, o que era, para que servia. E o santuário era uma construção. Essa construção tinha muitos ritos simbólicos, tá bom? E um desses ritos simbólicos era o chamado Dia da Expiação, que acontecia uma vez por ano e que também era chamado de purificação, a purificação do santuário, o Dia da Expiação, enfim. Basicamente funcionava da seguinte forma: uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo, que era o lugar mais santo do santuário, onde não poderia de forma nenhuma entrar pecado.
Porque se entrasse pecado ali, o pecado ele ia ser automaticamente anulado, porque onde tem Deus não existe pecado. Então, o sumo sacerdote ele tinha que estar totalmente consagrado para esse evento. Ele entrava então no santuário e ali ele intercedia uma vez por ano por todo o povo pelos pecados que o povo tinha cometido. E ali então era o processo onde havia o perdão pelos pecados. Isso no santuário terrestre. Quando Daniel, ele fala nessa profecia de 2.300 tardes e manhãs, que ela vai encerrar com a purificação do santuário, os estudiosos da época ali de 1800 da década de 1840, eles entenderam que essa purificação do santuário, ela seria a volta de Jesus, porque era um dos eventos mais importantes que haviam no santuário de Moisés. A purificação, o perdão dos pecados, sabe? Onde o mal seria ali extinguido. E então, eles calcularam essa profecia com todos os seus detalhes do capítulo 8 de Daniel, do livro de Apocalipse, todas as referências bíblicas, que essa data onde se encerrariam as 2.300 tardes e manhãs, ela se daria em 22 de outubro de 1844. E então foi marcado para aquela data a volta de Jesus. E com muita convicção. Então você imagina que isso foi uma coisa maravilhosa. Imagina você saber o dia que Jesus vai voltar. Tal dia, de tal ano, se prepara. Foi assim que os estudiosos da época pensaram. Só que Jesus voltou em 1844? Não. E por que não? A gente vai entender, tá? Tanto a profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, quanto a profecia do anjo de Apocalipse 14, a mensagem do primeiro anjo, temei a Deus e lhe dai glória, elas falam sobre... é o ministério do Cristo no lugar santíssimo, ou chamado juízo investigativo, e não sobre a volta de Jesus. A gente confirma isso em Apocalipse capítulo 10, versículo 9 a 11, mas a gente vai ler no final, tá? Mas eles marcaram, Guilherme Miller principalmente, que foi um dos que estavam à frente ali do movimento, o principal, marcaram essa data, e quando Jesus não veio na data em que eles haviam marcado, foi um acontecimento, pode-se dizer que mais chocante até do que quando eles marcaram a data. Porque tristeza é um sentimento que às vezes é mais impactante do que a alegria. Então, a mensagem ela rodou o mundo todo. E para você ter uma ideia, pessoas de várias nacionalidades, de várias classes sociais, se prepararam para a volta de Cristo, porque, poxa, Jesus vai voltar dia 22 de outubro. E aí teve gente que vendeu tudo, teve gente que fez as pazes com os seus piores inimigos, teve gente que largou tudo para viver no campo, para viver uma vida solidária, sabe? Se desapegou de tudo que é material, tudo. Teve gente que largou até família. Eu prefiro o céu. E Jesus não voltou. Aí você imagina o impacto. Jesus não voltou. Terrível. Terrível, terrível. E aí o pessoal da época, então, ficou pensando, onde foi que a gente errou? Isso não foi a maioria, foi a minoria, porque a maioria não queria nem mais saber de Deus. Deus não existe. Aí acabou, pá. Mas teve um grupo seleto de pessoas que eles ficaram, onde foi que a gente errou? Porque a Bíblia não erra. Então a gente errou em alguma coisa. Se Jesus não voltou, teve alguma coisa que a gente entendeu errado. Por causa desse erro, os crentes sofreram um chamado desapontamento, mas nesse desapontamento se cumpriu também uma profecia que estava predito lá em Apocalipse 9, capítulo 10, aliás, versículo 9 e 11, que renovou as esperanças e as forças deles de uma maneira que eles acreditaram ainda mais agora que Jesus ia voltar. Como que isso é possível? A gente vai ver em Apocalipse, tá? Se você já ganhou tempo procurando Apocalipse, parabéns. Se não, procura junto comigo, tá? Apocalipse capítulo 10. Versículo 9, 10 e 11. Diz assim. Essa história fala sobre João. Esse episódio específico, João, ele recebeu... eu não vou dar spoiler, vamos ler. João falando o seguinte: assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Tá? Ele me disse, pegue-o e coma-o, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel.
Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então foi me dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa profecia aqui de João está falando sobre esse desapontamento de 1844. Veja bem, a notícia de que Jesus ia voltar em dia 22 de outubro, doce como mel, maravilhoso. Todo mundo ficou assim, uhul. Mas quando Jesus não voltou e houve o grande desapontamento, o livrinho que era doce como mel, então ele ficou amargo como fel no estômago. Quem já teve o desprazer de experimentar o gostinho de fel aqui? Não? Ninguém nunca fez pegadinha com vocês quando vocês eram criança? Já fizeram comigo. Falaram: come aí, é gostoso. Não era. Era horrível. Tá? Foi mais ou menos isso, essa metáfora que João usa aqui. Então, esse desapontamento foi uma prova de que, na verdade, eles estavam no caminho certo. Já estava na Bíblia dito que haveria um grande desapontamento, e quando esse pequeno grupo de estudiosos entendeu isso, eles entenderam que esse desapontamento ele ia acontecer. Eles buscaram então agora entender o que realmente começou a acontecer, o que foi que aconteceu em 22 de outubro de 1844. Se não foi a volta de Jesus, foi o que então? Sobre o que Daniel estava falando de verdade? Tá? Aí a gente vem aqui, comentários dos livros Presentes Espirituais de Ellen White, de 1858, e a gente começa a entender um pouquinho mais com a ajuda dela, tá? Mas tendo sempre a Bíblia como base, tá bom? Diz assim: como os sacerdotes no santuário terrestre entravam no Santíssimo uma vez por ano para purificar o santuário, Jesus entrou no Santíssimo do Céu no final dos 2.300 dias de Daniel 8, em 1844, para fazer uma expiação final para todos que pudessem ser beneficiados por sua mediação e para purificar o santuário. Quando Arão entrava no santuário, que ele era o sumo sacerdote no tempo de Moisés, Arão ele representava naquele momento todo o povo. Arão ele não podia estar em pecado, porque ele estava dentro do Santíssimo, mas ele representava naquele momento os pecados de todo o povo e apresentava esses pecados então a Deus, como uma espécie de confissão, para que os pecados então fossem perdoados. Quando Jesus ele entrou no santuário em 1844, é o mesmo processo, porque ele é o nosso sumo sacerdote. E então Jesus ele está agora apresentando os nossos pecados para julgamento, ou para análise, ou para investigação. Tudo isso você pode concluir como juízo investigativo, que era o que Arão fazia, certo? Só que Arão ele fazia aquilo por todo o povo hebreu da época, e Jesus ele faz isso desde 1844, está fazendo por todas as pessoas que nasceram antes dele, que viveram durante a época dele e que vivem e viverão depois dele. Ellen White comenta: vi que cada caso foi então decidido para a vida ou morte. Jesus tinha apagado os pecados de seu povo. Enquanto Jesus estivera no santuário, o julgamento tinha estado em andamento para os justos mortos e depois para os justos vivos. Livro Presentes Espirituais, página 162, parágrafo 8. Quando a gente vê essa representação do santuário, tem alguns personagens principais, tá? Nós temos aí o sacrifício, que era necessário. Na época de Moisés era um carneiro, que então todos os pecados do povo, eles eram, de certa forma, vamos dizer, transferidos para o carneiro. Então o carneiro morria no lugar do povo, e a culpa pelos pecados, ela ia então para o bode, que era o chamado bode Azazel, que ia para o deserto. Era todo um processo detalhado, tá? Nós temos também o juiz, que nesse caso é Deus, que é quem julga, de fato, quem está salvo, quem está perdido, quem perdoa os pecados ou quem dá a sentença, próprio Deus. E temos o intermediador, que no tempo de Moisés era Arão, que era o sumo sacerdote, que é, como o nome diz, quem fazia intermediação entre o povo e Deus. Era aquele ponto de contato onde ele ia falar para o povo as mensagens de Deus e apresentar para Deus os pecados do povo e seus pedidos de perdão. Nesse processo do santuário celestial, Jesus ele ocupa esses três
lugares. Ele é o juiz, porque ele é Deus, ele é o sacrifício, porque foi ele que morreu por nós, e ele também é o nosso intermediador, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Todos os personagens principais, os lugares principais dessa história são ocupados por Jesus. E aí nós temos também o comentário de Ellen White. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desta transferido simbolicamente para o santuário terrestre, assim, em um novo concerto, os pecados dos que se arrependeram são, pela fé também, colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isso possa se cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios da sua expiação. Ou seja, a purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação. O que é isso? Como assim? Deus ele já não sabe de tudo? Deus ele já não é onisciente, onipresente? Para que ele tem que investigar alguma coisa? Alguém sabe me responder? Por que Deus ele simplesmente já não define aqui e agora quem está salvo, quem está perdido, acabou, já era? Alguém? Não? Vamos então continuar entendendo, tá? Oi? Legal também. Misericordioso, como a própria Bíblia fala, ele não tarda, mas ele espera que a gente se arrependa. Mas vamos continuar, vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 9, do verso 22 até o 28. Hebreus fica aí depois de Timóteo e antes de Tiago. Hebreus capítulo 9, versos 22 até o 28. Amém? Amém. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com o sangue alheio. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Paulo, ele é muito claro, não tem como deixar dúvidas, tá? Da mesma forma que acontecia o sacrifício terrestre, aconteceu o sacrifício de Jesus como sacrifício no santuário celestial, para perdoar os nossos pecados. Só que Jesus não precisa fazer isso uma vez por ano. Ele fez uma vez e já é suficiente, mais que o suficiente. Mas ainda precisa seguir o processo do santuário. E para que então essa investigação? Por que é necessário que Jesus ele investigue os pecados, ele analise? Por que ele simplesmente não define? Por que na morte dele, quando ele morreu e ressuscitou, já não acabou ali o pecado, já foi todo mundo salvo e era só felicidade? Detalhe, não eram os pecados, quando confessados, imediatamente perdoados e para sempre esquecidos? Ela explica para a gente que eram perdoados, sim, são perdoados os pecados, mas ainda não esquecidos. Ela observou que no tipo,
O sangue da oferta pelo pecado removia o pecado do penitente, mas permanecia no santuário até o dia da expiação, no tempo de Moisés. E no antítipo, o sangue de Cristo, enquanto devia libertar o pecador arrependido da condenação da lei, não era para cancelar o pecado, permaneceria registrado no santuário até a expiação final. E quando será a expiação final? O dia do juízo. Da mesma forma que havia o dia da expiação no tempo de Moisés, haverá o dia da expiação final, então, que é o que nós conhecemos como o julgamento final ou o dia do juízo, e a maioria dos pentecostais enche a nossa cabeça de medo, né? Porque vai ser o dia que seus erros vão ser apontados e aquela coisa. Haverá realmente esse dia, mas faz parte de um plano maravilhoso para salvar a minha e a sua vida, tá? Após a morte, são julgados sobre aquelas coisas que foram escritas nos livros. Então, pelo mérito do sangue expiatório de Cristo, os pecados de todos os que verdadeiramente se tenham arrependido serão apagados dos livros do céu. E deste modo o santuário está livre ou purificado do pecado. E esse conceito de livro é o que o escritor da época, tanto os escritores da Bíblia, o Ellen White, eles colocaram para uma melhor facilidade do nosso entendimento. Você pode entender que tudo que a gente faz está registrado. O que você faz de bom está registrado, e o que você faz de ruim também está registrado. As coisas que nós fazemos de ruins, elas estão registradas com tanta exatidão e com tantos detalhes, de maneira que até as nossas intenções, elas serão expostas. Da mesma forma que as coisas boas também estão registradas com tanta exatidão que a nossa real intenção ela será exposta. Ela é exposta diante de Deus. Por isso que não dá para a gente enganar a Deus. O interessante é que Deus ele sabe da minha e da sua intenção, mas Ele faz questão de deixar isso registrado. E para quê que Ele deixa registrado? Para que no dia do julgamento, quando eu e você formos julgados, salvos ou condenados, ninguém vai poder dizer que Deus é injusto de forma nenhuma. Porque todos os fatos, todos os atos, os episódios, eles vão estar registrados para todo mundo ver, quem quiser ver. Por que fulano está salvo? Por que fulano está perdido? Quando foi que ele se perdeu de verdade? Quando foi que ele se arrependeu de verdade? Tudo está registrado. E o escritor, ele usa a expressão livros, mas a gente não sabe. Porque, imagina, com o nosso intelecto tão pequenininho, a gente conseguiu criar tecnologias tão incríveis, né? Então, não dá para imaginar a tecnologia que Deus tem nos céus. Será que vai ser realmente livros ou será que a minha vida vai ser exposta num filme, né? num telão, numa projeção holográfica? Não sei, mas tudo está registrado. E tudo será exposto para quem quiser saber, para que ninguém diga que Deus é injusto no dia do julgamento. Você vê que esse processo do plano da salvação, ele tem uns detalhezinhos muito importantes e que às vezes a gente acha chato de estudar. Mas quando você vai pegando o jeito da coisa, você vai aprendendo, entendendo, você começa a olhar a salvação com outros olhos. Jesus, ele não simplesmente, morri e salvei, pronto, acabou. Não, tem todo um plano envolvido, tem todo um esforço envolvido da parte de Cristo, tem toda uma colocação, tem tempo, tem data marcada, tem coisas pré-determinadas, só para salvar a minha e a sua vida. Só para salvar a minha e a sua vida, nós que rejeitamos a Cristo quase que diariamente. Mas o plano está lá, bonitinho. Onde é que eu e você nós entramos nessa parte do plano? Será que tem como a gente fazer alguma coisa para ajudar a Cristo nesse plano da salvação, para que eu seja um pouquinho mais útil? Sim ou não? Não tem, querido. A gente não está podendo ajudar nem a gente. Não dá para fazer nada. E aí você entende o peso do tamanho da salvação, porque se Cristo está fazendo tudo isso para que eu me salve, e ainda assim eu continuo rejeitando Ele, quer dizer, todo o esforço que precisava ser feito, Ele fez por mim, e agora eu que não preciso fazer mais nenhum esforço, sacrifício, eu estou me esforçando para me perder. Você já parou para pensar nisso? Que a gente se esforça para se perder? A gente se coloca em situações, em cada boca de gato, igual a gente fala no Maranhão, para quê? Entende? Então, vamos continuar.
Perspectivas diferentes sobre o mesmo ponto. A gente tem então aqui todo o plano da salvação voltado para a salvação, como o nome diz, das pessoas que querem ir para o céu. Mas e aí, o que acontece então com quem não é salvo, com quem não é purificado? E se eu não for salvo? E se no juízo investigativo for definido pelo juiz que eu não me arrependi e que na verdade eu não mereço a salvação? E aí? Vamos para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11 até o 15. Amém? Alguma misericórdia? Misericórdia? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Ok, vamos lá. Depois, gente, a minha versão pode ser um pouquinho diferente da sua, tá? Mas o sentido é o mesmo, tá bom? Versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Olha a expressão livros aqui. Os registros foram abertos, tá? Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito no mundo, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém? Misericórdia, irmão, pelo amor de Deus. Misericórdia. Aqueles que não tiverem seus nomes encontrados no livro da vida serão jogados no lago de fogo e enxofre. E para quem que é o lago de fogo e enxofre? Em outra passagem do Apocalipse, diz que o lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e seus anjos. Não foi preparado para a gente. O que eu e você queremos lá? O que eu quero com o lago de fogo? Nada. Mas se o meu nome ele não foi encontrado no livro da vida, é para lá que eu vou. Por quê? Porque não tem outro lugar para ir. A parte do juízo investigativo, ela determina a salvação e perdição. E depois disso, querido, é para o pecado deixar de existir, porque vai ser dada a sentença. Eu não posso existir em pecado, então eu tenho que ser destruído. E isso não é maldade, como muitos pensam. Ah, Deus é mau, quer dizer que se eu não adorar Ele, eu vou para o inferno, vou ser queimado. Isso não é maldade, isso é misericórdia. Porque a vida que eu e você nós vivemos é uma vida miserável. Uma vida de pecado é uma vida miserável. A gente sente dor, a gente é pobre. Ser pobre é muito ruim, Deus me livre, tá? A gente sofre, não só fisicamente, mas psicologicamente. Nós sofremos nas nossas vidas sociais, nós sofremos preconceito, nós sofremos com tanta coisa. A gente passa por situações de morte que ninguém quer passar. É horrível perder um ente querido, perder um amigo, mesmo alguém que você não conheça, mas você vê uma pessoa morrendo, é ruim. O que tem de bom nessa vida? Dinheiro? Para quê? O fim disso aqui é a morte. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele vai destruir o pecado para que isso não aconteça mais. E infelizmente, se eu e você nós estivermos do lado do pecado, a gente vai ser destruído junto. Por misericórdia, a nós também. Não é só por amor aos salvos, mas porque Deus também não quer que enquanto uma parte dos seus filhos vivam lá eternamente felizes, a outra parte vive em pecado. Não existe felicidade nisso. A misericórdia entra nisso também, porque aí seremos destruídos. Mas assim, eu não sei você, eu não quero fazer parte dessa parte da misericórdia. Eu prefiro o outro lado da misericórdia, que é que eu vou estar lá brincando com os leõezinhos, né, e aquela coisa. É preferível, tá? Mas infelizmente, se meu nome não for encontrado no livro da vida, é para lá que eu vou. E aí a gente tem relatos de Ellen White novamente. Quando o juízo se assentar e os livros forem abertos, haverá espantosas revelações. E aí, atenção nessa parte. Pecados secretos serão então expostos à vista de todos,
Motivos e intenções que foram encobertos nas câmaras escuras do coração serão revelados. Ambições astuciosas, propósitos egoístas serão vistos, onde a aparência exterior contava apenas sobre um desejo de honrar a Deus e fazer bem aos homens. Professores ambiciosos, hipócritas, podem agora ser admirados e exaltados pelos homens, mas Deus, que conhece os segredos do coração, descobrirá a cobertura enganosa e os revelará como eles são. Todo hipócrita será desmascarado. Você pensa, nossa gente, que é isso? Mas ela continua, olha. Naquela hora solene e terrível, a infidelidade do esposo será declarada para a esposa, e a infidelidade da esposa para o esposo. Pais serão informados pela primeira vez qual foi o caráter real de seus filhos. O fruto de cada ação egoísta e arbitrária tornar-se-á claro, e os homens verão os resultados de seus feitos, como Deus mesmo vê. Então os pecados serão confessados e a confissão será pública. Muito para beneficiar o malfeitor ou salvar outros da decepção. A confissão somente testificará que a condenação dos pecados ou dos pecadores é justa, e mesmo Satanás se curva e confessa a justiça de sua sentença. Ninguém, e nem Lúcifer, vai poder dizer que houve injustiça no julgamento. E essa é uma parte muito triste, porque nós temos um costume, os seres humanos, eu não sei se é só no Brasil isso, mas a gente tem uma sensação, o brasileiro tem uma sensação que ela é engraçada, é que se eu me dou mal, é terrível, mas se eu me dou mal junto com um amigo, tem aquela sensação, né, pelo menos eu estou com meu amigo aqui, né, parece que não é tão ruim assim, né, eu posso dividir a culpa um pouquinho, só que naquele dia eu não vou poder dividir a culpa com ninguém. Eu não vou poder culpar nem Lúcifer pelos meus erros, porque o próprio Lúcifer vai confessar seus pecados. Cada um será responsável pela sua própria condenação. Por quê? Porque foi uma escolha. Nós temos o direito de escolha, o livre-arbítrio. Eu posso escolher a salvação. E não é complicado escolher a salvação. Não é difícil. É muito simples, na verdade. Nós que tentamos complicar com gostos terrenos. É muito mais difícil eu escolher a perdição. Eu me colocar em situações que não me fazem bem e que podem me fazer perder a vida eterna. E se é muito mais difícil eu escolher a perdição, se eu me coloco em situações de perdição, eu escolhi estar ali. E se foi uma escolha minha, então ninguém tem culpa. Não vou poder dizer, Senhor, mas eu não queria, me enganaram. E mentiram para mim, eu nem sabia. Você sabia. Quer dizer, você não, misericórdia, tomara que você não esteja lá. Mas quem estiver perdido no dia vai saber. E o juízo investigativo que Jesus está fazendo agora no santuário, é onde Ele está comprovando cada uma das nossas ações, que fizemos, que estamos fazendo e que ainda faremos. Tá? E muita gente pode pensar, mas se Deus sabe, por que Ele não faz nada? Se Ele já sabe que eu vou me perder, por que Ele não me diz logo? É que saber é uma coisa totalmente diferente de controlar. Você tem um livre-arbítrio, Deus Ele sabe. Mas só o fato de Ele te contar, vamos supor que Jesus contasse para você, olha, se você vai se perder, hein? Você está perdido, já era. Você vinha para a igreja ainda? Eu mesmo não vinha. Acordar cedo no sábado, pelo amor de Deus. Né? Nós temos ainda a escolha. Nós temos ainda o livre-arbítrio. O fato de Deus saber o resultado final não interfere na nossa escolha. A gente ainda pode escolher. Mas e aí, eu estou escolhendo realmente o que eu preciso? Tá? Nessa história nós temos 3 tipos de personagens. A gente está se encaminhando para o final, tá bom? 3 tipos de personagens. Nós temos aqueles que não conhecem a verdade, que são os ignorantes. Para quem não sabe, o conceito de ignorância é falta de conhecimento sobre algo, tá? Então, se eu não sei algo, eu sou ignorante no assunto. Nós temos aqui os ignorantes. Os ignorantes, eles não conhecem a verdade de fato como nós conhecemos. Mas nem os ignorantes poderão dizer que Deus é injusto, porque eles conhecem o conceito de bem e mal. Todo ser humano conhece o conceito de bem e mal. E Cristo julgará cada um de acordo com o seu conhecimento. Tá? Os ignorantes são as pessoas que às vezes eles estão em outras doutrinas, outras religiões, que são totalmente erradas, mas que eles são sinceros naquilo que eles acreditam.
fazendo uma coisa errada, mas ele é sincero. O que ele faz deixa de ser errado? Não, continua sendo errado. Mas se a sinceridade no coração ela é pura, então ele não está fazendo por mal. Se nós conseguimos entender isso, quanto mais Deus. Há casos e casos, julgamentos especiais para cada um dos casos. Nós temos, além dos ignorantes, os salvos, que são aqueles que conhecem e cumprem. Amém? Amém. Espero que nós estejamos entre esses. Mas nós temos aí um terceiro tipo de personagens, que são os que conhecem e não cumprem. Esses aqui, meu amigo, eu vou te falar, viu? Esses aqui dão trabalho. Tanto trabalho que eles são divididos em duas partes, dois tipos. Primeiro, os apóstatas. O que é o conceito de apostasia? Esse termo provém do grego e é formado a partir dos vocábulos apo e stasis. O primeiro significa afastar-se e o segundo quer dizer rebelião. Um rebelde, um afastado, um apóstata. Significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa, consistente na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia, etc. E os apóstatas, muitas vezes, eles são os que mais conhecem. Porque nós temos aqui os que conhecem e cumprem, que às vezes conhecem só um pouquinho, mas eles cumprem com tanta fidelidade, tanta sinceridade, que é bonito de se ver. E a gente tem pessoas que conhecem muito, que são quase doutores em teologia, mas na prática é totalmente diferente. Nós temos, por exemplo, casos de pastores adventistas que deixaram o ministério por serem ateus. Ateus. Ouvi a história uma vez de um pastor adventista que ele era professor numa universidade adventista e em uma aula, expondo a opinião dele mesmo, ele comentou sobre não acreditar na existência de Deus, e aí o pessoal ficou, né? Foram conversar com ele e perguntaram: cara, mas você ensina sobre isso, você prega, como assim você prega sobre algo que você não acredita? E ele falou: é só meu trabalho, eu trabalho com isso. Então, conhece, mas não foi transformado de verdade, ou não quis ser transformado, sabe? Nós temos esses casos, e nós temos os apóstatas, que são aquelas pessoas que vêm para a igreja, que às vezes vivem uma vida toda, mas por algum motivo eles se desviam, e então eles saem da igreja. E aí o que acontece geralmente é que os que permanecem na igreja, alguns tentam trazer de volta e outros já começam logo a julgar. Assim: fulano nunca foi crente, sempre soube. Ixi, sempre soube. No dia que ele se batizou, eu falei para a mãe dele: rapaz, isso aí é só fogo de palha, esse menino tem aí, isso aí não vai para frente não. Não queria cantar na igreja, não queria pregar, não queria fazer isso. É claro que ia sair, não sei nem por que entrou. E aí tem os que tentam trazer, e às vezes tentam trazer a pessoa de uma forma errada. Como que eu posso tentar trazer uma pessoa para a igreja de volta de uma forma errada? Tipo assim: rapaz, tu já está bebendo de novo. Moço, pelo amor de Deus, tu só faz besteira, né? Ixi, Maria. Não, eu não vou nem falar nada. Não, ó, tu já sabe o dia de culto, tu já sabe o dia que tem culto, quem que é o pregador, tu conhece todo mundo. Pá, tu não vai porque tu não tem vergonha na cara. Por isso que tu não volta para a igreja. Se tu criar vergonha, tu volta para a igreja. Rapaz, como é que eu vou trazer alguém desse jeito? A Bíblia fala para a gente tratar todos com amor. Paulo fala para nós suportarmos uns aos outros, tratar os irmãos com compassividade. Nós não sabemos os motivos que levaram alguém a sair da igreja ou a fugir das doutrinas. De que maneira eu devo abordar um apóstata? Querido, o que está acontecendo? Eu percebi que você se afastou. Conversa comigo, vamos tentar entender a situação. Quer dizer, a gente gosta tanto de ser compreendido, mas é tão difícil compreender os outros. Por que é tão difícil compreender os outros? É por egoísmo, no final das contas. Porque compreender exige esforço. Nós queremos que as pessoas se esforcem por nós, mas na hora de se esforçar por outros é um pouquinho mais complicado. E nós devemos tomar muito cuidado.
Muito cuidado, porque cada um será culpado da sua própria condenação, mas haverá também o julgamento pela nossa influência. Deus vai chegar em mim e você falar, e fulano, e ciclano, e beltrano, que você teve a oportunidade de tratar de forma diferente, você teve a oportunidade de convidar de uma forma diferente, de influenciar de volta para a igreja, e você apontou o dedo na cara dele. Por que você fez isso? Quem é você para definir quem está perdido ou não? E aí? Pedra de tropeço, né? Uma expressão que a gente usa bastante. E além dos apóstatas que conhecem e não cumprem, nós temos também os hipócritas. Esses aqui é mais complicado ainda. Qual que é o conceito de hipocrisia? Característica do que é hipócrita, falsidade ou dissimulação. Ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento ou falsidade. Os hipócritas, eles se encontram, infelizmente, no nosso meio. Eles não estão lá fora. Você está vendo que a gente é atacado de todo lado? Pelo amor de Deus, misericórdia. O mundo ataca a gente e a gente mesmo se ataca de vez em quando. O que é isso? E eu não preciso explicar muito sobre o que é hipocrisia. Você ser falso, você pode até ser falso aqui na terra com os seus irmãos. Eu posso ser falso com os meus irmãos, mas perante a Deus não. Ellen White fala que todo hipócrita ele será desmascarado. Com que intenções eu faço o que faço dentro da igreja? Será que eu estou usando o púlpito, o lugar onde é para a gente pregar e estudar a palavra, para poder apontar o erro de alguém que eu não gosto? Assim, ei, tu, Sara, minha irmã, tu faz isso, 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 isso. Eu vou pregar sobre isso lá na igreja. Rapaz, e tem gente que faz isso, 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 e olhando para a Sara aqui, tá errado. Hipocrisia. Porque se a pregação não serve para mim também. Então, assim, esses dois grupos de pessoas que conhecem e não cumprem são as pessoas que nós precisamos tomar cuidado para não sermos e para também nos afastarmos delas, porque não somam em nada na nossa vida espiritual, em nada. Eu preciso tomar muito cuidado para eu não ser hipócrita dentro da casa de Deus e fora também na minha vida cristã, de dizer que algo é errado e condenar quem faz e fazer a mesma coisa escondido. Ou de condenar algo ao ponto de que se a pessoa tem só a intenção, eu já julgo ela, mas as minhas intenções em outros assuntos são terríveis. Quer dizer, no final das contas é tudo pecado. Ah, fulano come carne de porco. Aí eu vou lá em casa, vou fazer uma jantinha leve, eu como 4 pratos de arroz com feijão, farinha, melancia e uma Coca-Cola. Gula. Não é pecado do mesmo jeito? Por que eu estou julgando o outro? Nós precisamos tomar cuidado, porque a hipocrisia, ela geralmente é o começo da apostasia. Nós temos apostatados dentro da igreja. Da mesma forma que nós temos pessoas que sabem muito pouco ou quase nada, que estão lá fora e têm sua salvação garantida. E o juízo investigativo, repito, ele é o período da história onde tudo isso é determinado. Quem está salvo e quem está perdido. Com todos esses detalhes, essas entrelinhas, essas ações que às vezes eu penso que estou fazendo uma coisa boa e eu não estou fazendo uma coisa boa. E lá no fundo, no meu subconsciente, eu sei que eu não estou fazendo uma coisa boa, mas eu tento me enganar. Só que a Deus eu não engano. E tudo isso também vai ser revelado. Nós temos alguns exemplos para refletirmos, tá? Em como está a nossa vida hoje. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e o julgamento das nações, tudo lá em Mateus 25. As 10 virgens eram 10. As 10 se prepararam para a festa do casamento, mas apenas 5 estavam preparadas com azeite. As outras 5 estavam deixando para a última hora. Ah, quando estiver mais perto da festa, eu vou ali, compro azeite, acendo a minha lamparina e vou. Chegou na hora, todo mundo tinha comprado azeite e as bichinhas ficaram lá, sem nada, no escuro. Aí foram fazer o quê? Foram pedir para as outras 5. Ei, me empresta um pouquinho do teu azeite. Minha amiga, não tem como. Vai ficar nós duas no escuro aqui já. Infelizmente é cada um por si. Nessa hora aqui não tem para ninguém. Porque da mesma forma que eu não posso culpar alguém pela minha salvação, eu também não posso salvar outra pessoa. Não tenho esse poder. A salvação ela é individual. É algo a se refletir. Leia depois Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos também.
Porque a parábola conta que um senhor deu talentos a seus servos. 3 servos. O primeiro recebeu muitos talentos, 5 talentos, ele foi lá e multiplicou. O segundo recebeu também, foi lá e multiplicou. O terceiro ficou com medo e falou: ai, perigoso esse negócio de investir. Eu vou guardar, porque quando chegar lá o meu senhor, aí eu vou usar. E tem gente que é assim, fala assim: eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei fazer isso, aquilo, mas eu não vou fazer isso aqui não. Quando chegar no céu vai todo mundo cantar junto, né? Lá no céu eu vou cantar, oh, aleluia. Não vai. Infelizmente não. Daniel, quer dizer que eu sou obrigado a cantar? Não, você não é obrigado a cantar. Mas Deus te deu talentos, sejam eles quais forem, para você usar em benefício a favor da obra, para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Se você não usa os talentos para isso, então para que você está usando? Se você tiver pelo menos sem usar, é menos pior do que você usar para uma coisa mal. Como, por exemplo, eu gosto de cantar. E houve uma época na minha vida em que eu fazia showzinhos em barzinhos. Era melhor que eu nem tivesse cantado, era melhor eu ter ficado mudo. Cristo fala lá em Apocalipse sobre as pessoas mornas, né? Quem dera tivesse quente ou então frio, melhor do que morno. Melhor você nem fazer nada do que fazer uma coisa ruim. É algo que eu preciso refletir na minha vida, tá? E nós temos também em Mateus 25 o julgamento das nações, que é onde Jesus fala justamente sobre o período investigativo, mas de uma maneira, de uma simples compreensão que qualquer pessoa que leia com atenção consegue entender. Outra coisa, a gente pode ver também em Gálatas capítulo 3 e Tiago capítulo 2, do verso 14 ao 16, a importância de fé, obras e obediência. Entenda, você não tem que fazer nada para se salvar. Porque você não pode fazer nada para se salvar. A salvação ela é imerecida, é por graça. Nossas ações elas são de certa forma abstratas quando o assunto é salvação, porque a gente precisa só aceitar. Então para que servem as obras? Por que a gente está falando aqui de talentos, de usar os talentos, se eu não preciso de nenhuma ação para me salvar? Porque de acordo com Gálatas 3, as obras não salvam. Mas se a sua fé ela é de acordo com aquilo, então você vive de acordo com aquilo. Vamos abrir em Gálatas 3, para a gente não poder ficar citando a Bíblia. A gente está com a Bíblia bem aqui pertinho e fica citando, né, gente? Que coisa. Vamos confirmar aqui. Gálatas capítulo 3. Vamos ler o versículo 11 e 12, tá? Amém? Gálatas capítulo 3, verso 11 e 12. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Versículo 12. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. E aí a gente tem em Tiago capítulo 2, verso 14, ele falando que não são as obras que justificam, é a fé, mas a fé sem obras é morta, porque se eu acredito em algo e não pratico, então eu não acredito de verdade, é da boca para fora. Daí a importância de usar os nossos talentos. Se eu acredito que isso é bom e que auxilia na salvação de outrens, além da minha, então preciso praticar. Se eu não pratico, eu não acredito de verdade. Que tipo de crença é essa que eu acredito e não faço? Você entendeu? Não são as obras, mas é a fé. Só que a fé, ela vem com prática. E aí entram as obras. Tá? Salvação imerecida, mas que nós vivemos de acordo com ela, de acordo com o que acreditamos. É isso que nós precisamos fazer e tomar cuidado durante esse período do juízo investigativo. Na verdade, a gente já devia estar fazendo isso há muito tempo. Se a gente não está fazendo, eu pergunto, por que não estamos fazendo? Por que ainda não nos consertamos perante Deus? E finalizando, geralmente nós não nos consertamos e não vivemos com temor dessas coisas. Existe uma diferença entre medo e temor. Deus não quer que você tenha medo dele, mas é preciso ter temor. Muitas vezes nós não temos temor pelo processo da salvação, que é importante, porque nós nos consideramos imortais. Olha só essa semana, eu nunca vi tanta morte dentro de círculos sociais próximos aos meus como essa semana. E foram todas inesperadas.
Eu não sei se vocês ficaram sabendo de um acidente de moto que teve ali para cima, para o rumo do aeroporto. As duas moças, elas estavam indo para a casa de um colega meu de trabalho, um companheiro de trabalho. E era uma coisa totalmente passageira. Ele contando para a gente, falando, cara, a gente estava lá em casa, elas estavam na casa delas, a gente marcou de eles passarem lá em casa para passar tempo juntos. Não era nada assim, oh meu Deus, não, passar um tempo junto aqui, comer uma carne assada, uma coisa. E de repente, do nada, inesperadamente, uma morte trágica e horrível. Nós tivemos casos também pela cidade, uma pessoa muito conhecida na cidade, infelizmente, faleceu também de maneira, sabe? E pessoas conhecidas dos círculos sociais de muitos que eu vi nos status aqui do WhatsApp. Aí eu paro para pensar, e eu preciso que você pare para pensar, por que a gente se comporta como se a gente fosse imortal quando a gente é tão frágil? Tão frágil. Olha, por exemplo, uma vez eu acampei com a Rose, minha esposa, e a Rose se engasgou com pequenos pedaços de castanha do Pará, não foi? Castanha do Pará. E a Rose quase morreu. Foi quase. Ficou vermelha. Sem ar. Tão frágeis. Tão assim, qualquer coisa. A gente anda na rua como se a gente pudesse peitar um carro no meio dos peitos. Ah, eu vou atravessar fora da faixa, ele não é doido, ele está me vendo. Gente, você deve estar muito seguro da sua salvação para uma coisa dessa. É? Não, se eu morrer eu estou salvo, porque pelo amor de Deus. Nós somos absurdamente frágeis. Ellen White fala que se não fosse a proteção divina e dos nossos anjos da guarda, Satanás ele ia destroçar a gente com as próprias mãos, porque o ódio que ele sente por nós é muito grande. E aí eu ando e vivo a minha vida dia após dia como se nada disso fosse relevante, vivendo uma vida totalmente errada, que eu sei que eu estou perdido, porque se eu morrer hoje, eu sinceramente eu acho que eu não estou salvo não. E o que eu estou fazendo para me consertar? O que eu estou fazendo para poder me corrigir? De que eu estou abrindo mão pela minha salvação? Ou será que eu estou abrindo mão da minha salvação por qualquer outra coisa? Emprego, família, amigos, influências, status? O que eu estou fazendo? A gente ri agora, né? Mas na hora, né, gente? Nós precisamos levar a sério como os nossos antepassados cristãos levavam a sério a salvação. Paulo levava a salvação tão a sério que ele apanhava, ele era massacrado e sorria, cantando, louvando e não parava de pregar. Hoje em dia, se eu fico chateado dentro da igreja, não me coloque para pregar mais não, pelo amor de Deus. Eu não quero nem olhar para a cara do primeiro ancião, do diácono. Eu não vou falar para o meu vizinho sobre Jesus porque ele vai achar chato. A gente tem uma relação tão boa, ele me acha um cara bacana, é legal, os nossos filhos brincam juntos. Eu vou chegar e ficar falando de igreja, de religião, ele vai achar chato. Ele vai começar, sei lá. Daqui a pouco ele fica com raiva, coloca uma música alta aí, só para me provocar porque eu sou crente. De que eu estou abrindo mão pela minha salvação? E de que eu estou abrindo mão para influenciar na salvação de outras pessoas? O último verso. É necessário que a nossa esperança, ela seja uma esperança tão forte, tão convicta, que a gente viva a nossa vida social, a minha e a sua vida de família, de amizade, de trabalho, de acordo com a Bíblia, adequando a nossa vida à Bíblia, e não o contrário, porque a gente está querendo adequar a Bíblia à nossa vida. Quer um exemplo? Vou pegar eu como exemplo. Antigamente, o pôr do sol geralmente ele acontece perto ali de 6 horas, certo? Dependendo da região, até um pouco mais tarde. Quando eu cheguei aqui, o pôr do sol era 6h40. Esses dias já está 6h15, 6h20, por aí. Vai alternando, né? De acordo com a época do ano. Mas eu tinha uma preocupação muito grande de que no pôr do sol, às 6 horas, era a hora que eu precisava parar de trabalhar. Então, até 5h59, eu podia trabalhar. Eu estava trabalhando.
Até 5h59 eu podia estar jogando videogame. Até 5h59 da tarde de sexta-feira eu podia estar fazendo qualquer coisa. Deu 6 horas, opa, parei, vou para casa, vou dormir. E aí passava o sábado todo dormindo. 6 horas de sábado, o sol não tinha se posto, mas era 6 horas. 6 horas o Danielzinho ele ia lá pro videogame, lá pra churrascaria, lá pra lanchonete, lá pros amiguinhos tocar show no barzinho. Porque, incrivelmente, eu ainda guardava o sábado, quando eu estava nessa época sombria da minha vida. E o meu conceito de sábado, ele era totalmente deturpado. Hoje, eu sei que o sábado ele se põe, a sexta-feira o pôr do sol é ali 6h20, 6h30. Estou no trabalho, chefe, seguinte, 6h30 ao pôr do sol, mas 6 horas eu estou indo para casa. Continuo com a regrinha das 6 horas, só que agora de um ponto de vista diferente, porque antes do sábado se tornar sábado, eu preciso receber o sábado. Eu vou receber o sábado fedorento, eu não vou tomar nenhum banho para receber o dia santo do Senhor? Quer dizer, que detalhes que eu estou levando realmente a sério? É aquela questão de eu acordar 5 horas para o trabalho, todo dia na semana, mas quando chega no sábado eu quero acordar 8h30, porque o culto só começa às 9 horas. Oxi, que é isso? Sabe, a nossa esperança ela tem que ser tão convicta ao ponto de que a gente adeque a nossa vida nos detalhes para viver de acordo com a palavra de Deus e não o contrário. Nossa esperança tem que ser a esperança de que aconteça com a gente o que está lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículo 3 ao 5. Leia comigo aqui no telão. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todos sempre. Amém. Qualquer coisa aqui na terra não vale a pena para eu trocar isso aqui. Qualquer coisa, nada vale a pena para eu trocar isso aqui, nada. E nós precisamos urgentemente sentir esse temor de que nós corremos um constante risco de perder a nossa salvação se nós não tomarmos cuidado e fazer outros se perderem. Que Deus nos ajude e que Ele tenha misericórdia de mim e de você. Amém? Nós vamos ouvir uma parte especial agora e eu quero, na verdade, que você preste atenção na letra desse hino, tá? Que seja uma realidade na minha e na sua vida e que Deus nos abençoe. Amém. Jardineiro, dono do jardim que há em mim, eu sou teu carpinteiro, construí uma casa pra morar em mim. Teu, faça o que for preciso pra mudar quem sou, e não pare até que tudo esteja no lugar. Se doer, me abrace com a tua forte mão, mas quero ser o que vês em mim, Jesus.
quebra o vaso e faça outra vez. Eu sou teu conselheiro, mostra-me o caminho a seguir. Eu sou teu, faça o que for preciso pra mudar quem sou. E não pare até que tudo esteja no lugar. Se doer, me abrace com a tua forte mão. Mas quero ser o que vês em mim. Faça o que for preciso pra mudar quem sou. E não pare até que tudo esteja no lugar. Se doer, me abrace com a tua forte mão. Quero ser o que vês em mim, Jesus. Queria que nesse momento você fechasse seus olhos, falasse para Deus, cantasse junto comigo. Faça o que for preciso pra mudar quem sou. E não pare até que tudo esteja no lugar. Se doer, me abrace com a tua forte mão. Mas quero ser o que vês em mim, Jesus. Querido Deus, nós queremos nesse momento te pedir, Pai, mais uma vez o teu auxílio. Eu não sei quantas vezes a gente pediu o teu auxílio essa manhã, mas que esse pedido ele seja repetido quantas vezes forem necessárias, Pai. Como na música que o Dalvão acabou de cantar, nos ajuda a abrir mão daquilo que nos faz nos perder e se doer. Nos ajuda, nos conforta com a tua forte mão, nos abraça se for preciso, Pai, nos segura, puxa a gente da maneira que for preciso, mas não permita que a gente se perca. Porque a gente não faz ideia do tamanho da alegria e da felicidade que vai ser receber, enfim, a salvação. Só que a gente também não faz ideia, Pai, do tamanho da tristeza que vai ser não ser salvo. O pouquinho de tristeza que a gente conhece já é suficiente para saber que vai ser terrível. E nós precisamos da tua ajuda para que a gente não se desvie do caminho. Nos ajuda a sermos influência positiva para outras pessoas que também precisam de salvação. Nos ajuda a levar com os nossos talentos, com o nosso preparo, com a nossa forma de falar essa tua verdade ao mundo e que todos escutem. E que seria bom, Pai, se todos aceitassem. Nós sabemos que infelizmente não serão todos, mas aqueles, quantos puderem, nos ajuda, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém?